Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, as leituras falam para a gente que Deus dá sabedoria àqueles que lhe pedem. Então, que nós possamos acolher com gratidão esse sublime dom do Espírito Santo dado a cada fiel. Então, a primeira leitura de hoje está em Sabedoria, capítulo 7, versículo 22 a 30, depois o capítulo 8, versículo 1. Sabedoria, capítulo 7, versículo 22 a 30, e depois o capítulo 8, versículo 1. Na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, penetrante, desimpedido, benfazejo, amigo dos homens, constante, seguro, sem inquietação, que tudo pode, que tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Pois a sabedoria é mais ágil que qualquer movimento, e atravessa e penetra tudo por causa da sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode introduzir-se nela. Ela é um reflexo da luz eterna, espelho sem mancha da atividade de Deus e imagem da sua bondade. Sendo única, tudo pode, permanecendo imutável, renova tudo. E comunicando-se às almas santas de geração em geração, formam os amigos de Deus e os profetas, pois Deus ama tão somente aquele que vive com a sabedoria. De fato, ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações. Comparada à luz, ela tem a primazia, pois a luz cede lugar à noite, ao passo que contra a sabedoria o mal não prevalece. Ela se estende com vigor de uma extremidade à outra da terra e com suavidade governa todas as coisas. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, que a sabedoria, Deus dá a sabedoria àqueles, que lhe pedem, e é um sublime dom do Espírito Santo, dado a cada fiel, Então, que a gente possa sempre, cada vez mais, acolher, esse dom sublime, que o Espírito Santo, esse dom sublime do Espírito Santo que é nos dado, Então, que a gente possa sempre, agir, com boas atitudes, com boas ações, e que nós possamos sempre fazer o bem, com sabedoria, e que nós possamos sempre nos colocar a serviço de Deus, a serviço dos outros, com sinceridade, e que nós somos imagem e semelhança de Deus, então que nós possamos fazer, o que Ele nos pede. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 17, versículo 20 a 25. Lucas capítulo 17, versículo 20 a 25. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades nem o sigais, porque como um relâmpago fulmina desde uma extremidade interior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Então, no Evangelho hoje, nós temos duas realidades, apresentadas por Jesus. O reino de Deus, dirigido aos fariseus, e o dia do Filho do Homem, dirigida aos discípulos. Então, o reino de Deus, já se manifesta na pessoa de Jesus, ele que é o Verbo encarnado. Então, é por isso que Jesus diz, o reino está entre vós. Ele está falando dele mesmo. Então, ao dirigir estas palavras aos fariseus, Jesus ele convida-os a acolher
o reino na sua pessoa, na pessoa dele, pois eles esperavam, né, eles estavam se preparando para a chegada do reino. E com relação aos discípulos, ele fala do dia do juízo, né, a volta do Senhor Jesus no fim dos tempos. Aqui ele está falando aos discípulos, né, que já o acolheram, né, para que eles estejam vigilantes, né, porque eles não sabem nem o dia e nem a hora desta vinda, né? Então, essas palavras que ele dirigiu aos discípulos, hoje ele dirige a nós. Então, a paixão, morte e ressurreição de Jesus é o evento fundamental para o desenvolvimento, né, e a ação do reino na nossa história e o anúncio do reino, né, pela igreja, né, na pregação e nos sacramentos, né? Então, Jesus ele teve a sua paixão, morte, né, ressuscitou ao terceiro dia, né? Ele deu a sua vida por nós, né? Sofreu na cruz, né? Na sua paixão e morte, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, né? E agora nós estamos esperando a sua nova vinda, que a gente não sabe o dia e a hora, mas Jesus nos pede que nós fiquemos vigilantes, que nós possamos ficar atentos e vigilantes, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.